E aí, espero que essa mensagem sobre sermos um embaixador do reino de Deus esteja revolucionando os teus dias, revolucionando a tua vida. Eu estou aqui para mais uma palavra sobre essa condição de embaixador. E eu queria falar um pouco sobre o coração de um embaixador. Você sabe que Jesus é a resposta para tudo e para todos. Então, tudo está sobre Ele, tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória. Então, em tudo que eu quiser aprender das Escrituras, eu posso olhar para Jesus, porque Jesus sempre será a resposta. Eu gostaria que você guardasse isso na tua mente, no teu coração, que Jesus sempre será a resposta. E falando sobre esse coração de um embaixador, nós conseguimos encontrar qual é o coração que um embaixador do reino de Deus deveria ter, olhando para Jesus Cristo. Observe esse texto em João capítulo 5, versículo 19 em diante. Acredito que você conheça. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Que incrível versículo. Agora, o que é importante eu compreender? Que o embaixador, ele nada mais é do que a encarnação de uma nação. Como assim? O embaixador, ele é um representante de um governo. Então, como eu represento tal governo, eu não tenho mais opinião própria. Isso é muito importante. Eu não tenho mais opinião própria. Eu não faço mais o que eu quero. Eu preciso entender em que a minha vida ela está limitada a simplesmente atender os interesses do meu governo. Vou repetir essa frase. A minha vida ela está limitada a atender os interesses do meu governo. Isso é a vida de um embaixador. O embaixador ele é enviado a uma determinada nação, ele é enviado a outro país simplesmente para atender os interesses do seu governo. Então, eu não tenho mais a vida de um embaixador é a vida de alguém que não tem mais vontade própria, mas ele só faz aquilo que o governo determina que ele faça. Ele não tem mais opinião própria, ele só fala aquilo que o governo pensa. Por exemplo, você não pode conversar com um embaixador e o embaixador dá a sua própria opinião acerca de um determinado assunto. Por quê? Porque ele está representando ali um governo, ele está representando ali a sua nação. Então, ele tem que falar aquilo que o governo ou que a sua nação pensa. Quero que você pense muito sobre isso, porque isso é o grande X da questão nesses dias. Nós temos muitas opiniões próprias, temos muitos achismos e pouca mentalidade, ou melhor, pouca disposição em falar aquilo que o governo pensa. Como é que eu vou saber aquilo que o governo pensa? Como é que eu vou saber aquilo que o governo acha? Simples. Está escrito na Bíblia. Então, observe o que Jesus diz. Jesus disse que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Porque antes de ele fazer qualquer tipo de coisa, ele precisa entender qual é a opinião do governo, quais são os interesses do governo dos céus. Então, a pergunta que eu deveria fazer para mim mesmo é: se todos os dias da minha vida eu estou atendendo os meus próprios interesses, porque se eu estou atendendo meus próprios interesses, consequentemente eu já saí da condição de um embaixador. Então, as pessoas elas querem viver a bênção que um embaixador do reino vive, elas querem viver elas querem ter a influência que um embaixador tem, elas querem ter a autoridade e poder que um embaixador tem, porém eles não querem assumir a responsabilidade que um embaixador deve ter. E a responsabilidade que o embaixador deve ter é ter um coração de alguém que não tem mais interesses próprios, mas ele atende ao interesse da sua própria nação. O coração de um embaixador é um coração de alguém que não faz aquilo que quer, mas ele primeiro precisa ver aquilo que o Pai está fazendo para que ele faça também. Talvez você conheça também esse versículo, cujo Jesus diz que ele não fala nada por si mesmo, mas ele primeiro ouve ao Pai para depois falar ao mundo. Então, eu não posso mais, a condição de embaixador e o coração de um embaixador, ele simplesmente faz com que eu não faça mais o que eu quero, que eu não atenda mais os meus próprios interesses e que eu não fale mais o que eu quero. Eu preciso falar aquilo que o governo está falando.
Então eu preciso olhar para mim. Se eu quero viver as bênçãos de um embaixador, quero ter a autoridade e poder de um embaixador, se eu quero ter todo o recurso que um embaixador tem, eu preciso observar se o meu coração tem se tornado um coração de um embaixador, que é um coração de alguém que não atende seus próprios interesses, que não faz o que quer, mas faz aquilo que o governo está fazendo, e que não fala o que quer, mas fala aquilo que o governo está falando. Faz sentido? Tamo junto. É chegado o reino